Flamengo, né? O Flamengo que só joga na quinta-feira com o Cruzeiro. Oi, Joana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso mesmo, daqui a pouquinho quem vai falar aqui é o Carrascal, o colombiano, que encheu os olhos do Felipe Luiz no jogo de domingo contra o Corinthians. Hoje, o Flamengo se representou hoje pela manhã, depois da folga, né, após a vitória sobre o Corinthians. Hoje é um dia aqui de reavaliação física e início de preparação para esse jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. É líder contra vice-líder, é reencontro, mais um reencontro de Flamengo com o Gabigol, um jogo cheio de apelo. E as notícias para o Felipe Luiz são boas, porque com exceção do Pulgar, volante que está se recuperando, está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, o Felipe Luiz deve ter todos os jogadores à disposição para essa partida. O zagueiro Léo Pereira, por exemplo, que saiu no intervalo do jogo com o Corinthians com uma pancada no pé direito, ele está bem, a gente já confirmou aqui, está treinando, vai ficar à disposição. Outro jogador também que teve um problema foi o Vinha, teve uma indisposição estomacal, está tudo bem com ele, e o Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, volta à lista dos relacionados. Hoje é um dia também especial, Joana, porque o Felipe Luiz vai ser homenageado daqui a pouquinho. O pessoal está esperando ele. Na verdade, a placa vai chegar. Ele vai receber uma placa do clube por ter completado um ano no comando do Flamengo. Já são 69 jogos, 46 vitórias, 16 empates, apenas 7 derrotas, 3 títulos conquistados. Felipe Luiz é o primeiro treinador, depois do Jorge Jesus, que passou aqui entre 2019 e 2020, a completar esse período no comando do time. E ele que está em vias de renovar o contrato dele. Agora, nas 2 primeiras semanas de outubro, durante a data FIFA, os representantes do Felipe Luiz vão se sentar com a diretoria para conversar sobre isso e acertar. A tendência é que o Felipe Luiz renove por mais um ano. O contrato dele acaba agora no final de 2025, ele deve renovar até o final de 2026. Voltando a falar desse jogo de quinta-feira, tendência é que o Flamengo vá com força máxima, com todos os seus titulares. Na verdade, a expectativa é sobre quem vai jogar do lado direito do ataque, porque depois da atuação do Carrascal contra o Corinthians, ficou essa expectativa aí que ele possa ganhar mais minutos e entre nessa briga para jogar do lado direito ali, nessa briga com Plata, que é o titular da posição, e também com Luiz Araújo, que está tentando recuperar espaço no time, fez gol contra o Corinthians, é o jogador, junto com o Léo Ortiz, que mais entrou em campo no Flamengo nessa temporada. Mas isso é uma decisão que o Felipe Luiz vai tomar só amanhã. Amanhã tem o último treino antes desse jogo com o Cruzeiro. E aí o Felipe Luiz vai tomar essa decisão de quem joga ali na lateral, no lado direito do ataque. As laterais, por exemplo, devem ser com Varela e Alexandro. Jorginho, que começou no banco contra o Corinthians, foi preservado, entrou só no segundo tempo, deve começar jogando. O Flamengo deve ir com força máxima para esse jogo com o Cruzeiro. O Flamengo que vem de vitória, o Cruzeiro que vem de derrota para o Vasco, precisa vencer para tentar diminuir a distância, que hoje é de 4 pontos a vantagem do Flamengo na ponta. O Flamengo com um jogo a menos ainda que o Cruzeiro, Joana. Tá aí, preparação do Flamengo com essa dúvida aí no lado direito do ataque, porque Plata é o titular, mas o Carrascal foi utilizado nessa posição também, Luiz Araújo brigando também. Vamos ver se esse último treino dá alguma pista pra gente de como o Flamengo vai colocar o time para enfrentar um Cruzeiro. Esse jogo vai pegar fogo, né? Vamos falar do lado do Cruzeiro, lembrando que Flamengo e Cruzeiro é transmissão do Sport TV, aquecimento começando às 7h30 da noite. Eu vou lá pra Toca da Raposa, vou conversar com o Rodrigo Rocha para falar da preparação do Cruzeiro, amigo. Que, né, seja muito bem-vindo, em primeiro lugar. Cruzeiro que amargou uma derrota na última rodada, então tá fervendo para se recuperar justo contra o Flamengo. Aí eu te pergunto, Gabigol, ele é banco, né? Mas no último jogo, no Mineirão, ele decidiu contra o Flamengo. Alguma possibilidade de Gabigol ser titular no... Oi, Jô, boa tarde para você, também para quem está acompanhando o Taon. Difícil, né? O Gabigol é o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, mas o dono da camisa 9, apesar de usar 19, é o Caio Jorge, artilheiro do time com 20 gols. A vaga no ataque é sempre dele. O Gabigol de vez em quando entra junto ali com o Matheus Pereira e o Caio Jorge, participa muito dos jogos, mas deve começar no banco. Contra o Vasco agora, ele ficou até suspenso, né? Ele e o Djalma voltam e ficam à disposição nesse jogo. O Jupa até já adiantou dessa relação do Gabigol com o Maracanã. São 82 gols marcados pelo centroavante do Cruzeiro no Maracanã, 79 pelo Flamengo, 3 gols marcados pelo Santos, e pela primeira vez ele vai enfrentar o seu ex-time na casa onde ele construiu aí essa idolatria com a torcida do Flamengo. Mas para esse jogo, o ataque do Cruzeiro, sim, deve ter o Caio Jorge no time titular.
O Leonardo Jardim comandou o treino agora pela manhã e ele deve ter o elenco praticamente completo. O Cruzeiro estava no jogo contra o Vasco com 7 jogadores, além do próprio Leonardo Jardim, pendurados, mas passou limpo e todos estão à disposição. O único desfalque para essa partida deve ser mesmo o Fagner, que vem machucado há algum tempo, está naquela transição ainda e não deve viajar para o Rio de Janeiro. O Sinisterra também foi desfalque contra o Vasco, ele estava com uma lesão muscular na coxa, treinou normalmente ontem, também treinou normalmente hoje e deve ser aí até um reforço para esse ataque do Leonardo Jardim. O Sinisterra, um dos reforços aí do Cruzeiro na janela desse meio de ano. Com todos os jogadores aí, exceto Fagner, à disposição, o Jardim deve repetir o time que vem fazendo sucesso, essa boa campanha do Cruzeiro. Com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba de volta e Kaique. No meio-campo, Lucas Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge devem ser os 11. Não tem muito mistério o elenco aí do Cruzeiro. O time perdeu para o Vasco, é verdade, vinha de uma sequência de 6 vitórias seguidas na temporada e eram 5 meses sem perder como visitante até essa derrota do último final de semana. O time é o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro. E essa partida contra o Flamengo é importante para o Cruzeiro decidir se continua na briga pelo título, apesar do time, como instituição, dizer que a briga do time, o objetivo é só uma vaga na Libertadores. A tabela escancara que o time disputa o título. Mas se perder, o Flamengo abre larga vantagem. Se vencer, o Cruzeiro continua incomodando o rubro-negro por ali, Jô. Esse jogo é tão importante para o Cruzeiro, mas a gente está vendo toda a movimentação aí também para essa entrevista coletiva. 1 ano de Filipe Luís no Flamengo, claro, só contando o time principal. Nossa, 70 jogos já. Só 7 derrotas. Impressionante. Aproveitamento de quase 75%. Olha a média de gols sofridos, gente. 0. Esse foi o número que... Bom, tem tanta coisa que chama atenção aí. Claro que assim, o mais impactante são 3 títulos. E assim, mais impactante que tudo isso é o fato de ser o primeiro trabalho do Filipe Luís como profissional. É isso. Hein, Jailson? Primeiro ano, né, que a gente tá falando, mas é o primeiro trabalho, no futebol profissional. Ele teve uma rápida passagem, né, pelo Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo. Acabou ali também conquistando o título mundial do Sub-20, mas ele não tinha conquistado a Libertadores, né, da categoria. Foi herança ali dele, né, e ele acabou conseguindo a conquista do Mundial Sub-20 também. Mas assim, a gente está falando de um primeiro ano do cara como treinador de uma equipe profissional. Ele já pega o Flamengo e ele falou desde o início, né, que ele tinha o melhor elenco e que ele tinha a obrigação de brigar por títulos. E aí eu lembro também daquela semifinal contra o Corinthians, né? A expulsão da Copa do Brasil, a expulsão ali do Bruno Henrique, onde como ele faz mexe rapidamente na equipe, faz uma linha de 5 com o Fabrício Bruno. Porque ele tirou um outro atacante. Ele tira o Gabigol. Tirou o Gabigol. Ele tirou o Gabigol, aí deixou o Gerson puxando com o Wesley, né, pelo lado direito e fez uma linha de 5 e conseguiu ali neutralizar o Corinthians. Então ali, logo no início, a gente já vê ali os primeiros sinais de como o Filipe Luís, ele, além de ter mais ou menos o elenco, como o entendimento dele tático. E aí, enfim, aí veio o título da própria Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, título da Supercopa em cima do Botafogo. O Botafogo também foi aquele momento em que o Botafogo, mas não interessa, né? Não interessa. Era um confronto de rivalidade, ele ganhou bem. Aí a gente está falando de título carioca em cima do Fluminense. A gente também está falando do time, né, que está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Libertadores. Então, assim, a gente... E é um cara que se porta muito bem nas coletivas, né? Sempre até o momento, né? Faz questão ali de explicar as mudanças, o que ele vê, admite quando erra. Tem tentado ali tirar o melhor do Pedro também, né? A gente tem que falar. Esse foi um momento bem... Um momento turbulento. Não foi? Pode falar, um momento um momento de turbulência nesse ano. Não foi só, ele tomou decisões difíceis. Exatamente. E assim, num cenário muito complicado, porque uma coisa é você assumir o clube no qual você foi ídolo como jogador, com jogadores que atuaram com você. Você virar a chavinha desse cenário, eu acho que é um desafio ainda maior. Porque você tem que saber separar as coisas. E, cara, teve a saída do Gabigol.
um dos maiores ídolos da história do Flamengo, então você teve que conduzir todo esse cenário, teve a situação com o Pedro, então assim, todo jogo de cintura, toda a desenvoltura que ele teve para essa função, acho que só enaltece ainda mais, que a gente tá falando de um técnico, perdeu 7 jogos de 69, aproveitamento absurdo, quase 75%, com 3 títulos conquistados, com possibilidade ainda de mais 2, e com todo esse cenário, e apresentando futebol gostoso de acompanhar. Assim, é um time que joga bem, que é equilibrado, defensivamente muito sólido. Então, assim, e com tudo esse aspecto também, mais do que a postura dele, é legal ver as coletivas do Felipe Luiz, sabe? Tem sempre muito conteúdo, sempre muito respeitoso. Isso. Acho que é uma troca muito enriquecedora. Não foge, né? Não foge tanto pra gente da imprensa, como pra quem gosta de futebol. Então, você ouvir, você aprende toda vez. Exato. Então, assim, você vai falar o que deu errado? Caiu pro Atlético Mineiro nos pênaltis na Copa do Brasil. Assim, entre os prós e contras, assim, eu acho que, assim, o saldo é absurdamente... O pior momento tenha sido um risco na Libertadores, né? Sim. Assim, sim. Ali foi um risco. Mas, assim, aí o time passou por isso e já tá na semifinal da competição. Sim, eu sempre falo, né, o jogo do Central Córdoba. Ali também foi um aprendizado. Com certeza. Que a partir daquele também momento, não é uma decisão exclusiva não só dele, exatamente, porque o senhor Boto também, né, a partir daquele momento, ele nunca mais falou em prioridade brasileiro e a Libertadores de segundo plano. Foi depois. Derrota pro Central Córdoba, Maracanã lotado, a torcida pé da vida, xingando todo mundo. Rapidamente eles viraram a chave, não. Os 2 títulos serão a prioridade da equipe aí até o final da temporada e a gente vai vendo, né, à medida que o ano for passando, vai dosando ali, mas nunca mais teve essa questão de poupar 8, 9 de uma vez. Outra coisa, ele perdeu Fabrício Bruno, lá no início, o Gerson, o Wesley. Perdeu o Gerson. E perdeu, por contusão, mas perdeu o Eric também. Mas o Wesley era um cara que foi talvez um dos mais importantes nesse título da Copa do Brasil que o Flamengo conquistou no passado. Ele foi montando, né, com a janela de transferência, ele também foi montando, porque o Wesley, por exemplo, ele mesmo já tinha falado. Se o Wesley continuar aqui com a gente, ele escolhe o time que ele vai no meio do ano. Então ele já tinha mais ou menos, tanto que você, se for parar para ver, a inteligência dele, ele foi ganhando Varela, né? À medida do ano. O ano foi passando, ele já entendendo que o Wesley sairia, ele já foi ali, Varela, preciso que você ataque um pouco mais, que o Varela era um cara mais, com o Tite visto como um cara mais defensivo, o Varela foi chegando um pouco mais ao ataque, Varela jogou de volante, Varela jogou de lateral esquerdo, chegou um determinado momento que era o Coringa, era o Varela, e não o Gerson, né? Varela jogando em todas as posições ali possíveis. Então, assim, o Felipe Luiz, ele também, essa cancha ali, né, ele traz o Rodrigo Caio, que ele falou que precisava de um cara com mais vivência. Quer ver outras que, nossa, hoje a gente tá, hein, precisava cortar isso aqui e mandar pro Felipe Luiz, porque é só elogio. Mas outras que vão na conta dele... O Saul e o Samuel Lino. Jorginho também? O Jorginho foi bater lá no Palmeiras. O Palmeiras, né, não quis, não entendeu, enfim, não avançou lá. Então, mas você vê que o Felipe Luiz bancou o Saul, bancou o Samuel Lino. Porque, mas o Flamengo... É tudo Felipe Luiz, isso, não é? O Flamengo tem o poderio financeiro, é verdade, mas assim, nenhuma contratação é garantia de sucesso. Não. E você conseguir arranjar para potencializar todos esses jogadores é muito mérito dele. E acho que para mim um argumento de tudo que a gente está falando, acho que um argumento que também pesa é mostrar que técnico brasileiro atuando, comandando no Brasil recebe proposta de um clube da Europa. Não é comum. Ele recusou em 1 ano a do Fenerbahçe. Então, assim, não é... Tudo bem, ele é um cara conhecido como jogador lá, mas não é comum dos técnicos brasileiros serem procurados pelo mercado europeu, ainda que não seja um centro principal, mas nessa temporada tem investido bastante, né, o futebol turco. Então, acho que isso também mostra o quanto que ele está impactando, não só aqui dentro, mas lá fora também está se olhando esse trabalho dele. Vale lembrar o Mundial também, né? O Mundial serviu como vitrine para os clubes brasileiros, mas eu lembro, eu até falava com o Bruno na época, em relação ao Mundial, pela forma diferente dos times daqui de jogarem dos times europeus, né? E assim, a questão que eu lembro que chamou muita atenção, né? De alguns, enfim, analistas, jornalistas, enfim, que eu sigo lá do futebol europeu, eles analisando a forma de associação do time do Flamengo. Que eles falavam, né, que o time europeu, ele basicamente, ele vai agrupando os jogadores de um lado para tentar uma diagonal longa, o ponta esquerda que vai estar no 1 contra 1 contra o lateral direito. E ali o que chamava atenção no time do Flamengo para esses jornalistas europeus era que eles simplesmente... Ele começava o jogo de associação pelo lado direito e ele terminava pelo lado direito, com todo mundo ali se agrupando. Aquele jogo, por exemplo, Flamengo e Chelsea, que o Plata e o Wallace tá todo mundo de um lado do lado direito, né? E a jogada
também chamava atenção. E a forma também que o Flamengo mudou, né, de jogar do Tite para o Felipe Luiz. Então, esse é um ponto, porque assim, ele substitui o Tite, que era um cara de um tamanho muito grande, e é aquilo que o Pedro contava pra gente, né? É fácil ser técnico do Flamengo. Se fosse fácil, não teria se dado que desde 2011 Exatamente. Um técnico não começa e termina uma temporada. E um ano, o JJ, o Mister conseguiu ficar um ano, não é, Jailson? E acho até que ficaria mais se não fosse uma decisão dele de sair. Mas também foi um ano onde teve um período ali de 100 jogos no meio por conta da pandemia e tal. Então foi um calendário assim um pouco diferente. Mas se fosse simples ser técnico